O que nós podemos aprender lendo as genealogias da Bíblia? As genealogias são listas de nomes que revelam a fidelidade de Deus através das gerações. Mas seja sincero, quantas vezes você começou a ler e chegou nessa parte, aí você pulou? São aqueles capítulos cheios de nomes que são difíceis de ler, parece não ter muita importância, mas é justamente aqui que Deus esconde uma das maiores revelações da Bíblia. Desde Gênesis até Mateus, nós vamos encontrar listas de pais e filhos e descendentes, porque Deus não trabalha apenas por uma pessoa, Ele trabalha em famílias, em gerações e em linhagens. E enquanto nós estamos pensando em poucos anos, Deus está pensando em séculos. E uma promessa feita a Abraão levou centenas de anos até alcançar o cumprimento em Cristo. E talvez você ache que Deus está demorando, mas na verdade, Ele está escrevendo uma história muito maior do que você consegue enxergar daqui a uns anos. E nas genealogias nós lemos: fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos e morreu. Ou seja, todos morrem, mas a promessa continua. Os homens passam, mas a palavra permanece. E isso nos ensina que Deus não depende de uma pessoa para cumprir os seus planos. Se alguém não obedecer, Deus vai continuar escrevendo a sua história. E na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, aparecem pessoas improváveis. E entre elas está Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. Perceba que essas pessoas foram marcadas por escândalos, passado difícil, pecado, sofrimento, rejeição, mas mesmo assim, Deus não apagou esses nomes. Seu passado pode até explicar suas cicatrizes, mas Ele não decide o seu futuro. As genealogias parecem apenas nomes, mas representam uma guerra vencida, uma oração respondida, uma lágrima derramada, milagres, uma restauração ou uma geração inteira. Quando Deus cita um nome, Ele lembra de toda a história daquela pessoa. Isso mostra que Deus conhece profundamente cada vida, cada pessoa. Ele não vê multidões, Ele vê indivíduos. E a genealogia mostra que todo mundo veio de alguém. Todos recebem uma herança. Essa herança pode ser boa ou ruim, espiritual ou emocional. Isso também nos ensina sobre padrões de famílias. Existem bênçãos e maldições que vão atravessar gerações. Existem pecados e comportamentos que precisam ser interrompidos. E em Cristo nós podemos romper ciclos antigos e iniciar uma nova história. O objetivo da genealogia nunca foi apenas contar quem nasceu de quem. Elas apontam para uma única pessoa, que é Jesus Cristo, que toda a história caminhava até Ele. E desde Adão, passando por Abraão, depois Davi e até chegar ao Messias. Isso prova que Deus conduziu a história por milhares de anos sem perder o controle. Nada aconteceu por acaso. E existe algo lindo nas genealogias, que Deus registra os nomes das pessoas comuns. E muitas delas nunca fizeram milagres, nunca foram reis, nunca escreveram livros, nunca apareceram em grandes acontecimentos. E mesmo assim, os seus nomes foram preservados. Mas por quê? Porque eles fizeram parte do plano de Deus. Isso também nos ensina que você não precisa ser famoso para ser importante no reino de Deus. E talvez o maior legado da sua vida seja preparar a próxima geração. Talvez alguém que nascerá depois de você vai realizar aquilo que Deus começou através da sua fidelidade. As genealogias, ela nos ensina que Deus nunca esquece uma promessa. Deus trabalha por gerações, Deus usa pessoas imperfeitas e Deus escreve histórias maiores do que imaginamos. E cada vida tem um propósito. Jesus é o centro da história. E eu quero fazer uma última pergunta. Se Deus estivesse escrevendo hoje a história da sua geração, que legado o seu nome iria deixar para aqueles que virão depois de você? Um dia talvez as pessoas esqueçam até o que você conquistou, mas existe uma coisa que nunca vai acontecer. Deus jamais esquecerá da sua fidelidade, da fidelidade daqueles que permaneceram firmes até o fim.